Muito bem, bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto muito querido aqui na fazenda, que é essa famosa reserva particular do patrimônio natural, uma tal de RPPN. RPPN, essa foi fundada pela gente em 1998, já faz um tempinho, e quando eu cheguei já percebi que essa área de 361 hectares estava totalmente virgem, é uma coisa totalmente inédita, pensando que na época do algodão, realmente, eles mataram tudo. E aqui tem os solos férteis, tem também, como em todas as fazendas, em toda a fazenda aqui da região, afloramentos de pedra, mas tem solos excelentes e não foi tocado. E até hoje eu não sei porquê. Então foi uma oportunidade fantástica de poder criar essa reserva. Então, para que uma reserva? A ideia da reserva é não somente preservar uma mata totalmente virgem, mas também a ideia é de desenvolver dentro dessa reserva uns trabalhos científicos e de conhecimento importantes para poder entender finalmente melhor o que é a Caatinga. A Caatinga, ao contrário do que se pensa, não é o deserto. A Caatinga é justamente uma região que vive, um bioma que vive mesmo, e vamos ver um pouco depois, e é de uma riqueza fantástica, só que é desconhecida. E é uma tristeza, porque a imagem da Caatinga é terrível, se desmatou Caatinga à vontade, e hoje, finalmente, graças a esse tipo de trabalhos também, a gente conseguiu realmente resgatar um pouquinho a história dessa Caatinga. Então, para isso, nós temos feito vários trabalhos, inventário das árvores, que foi o primeiro trabalho realizado dentro, um trabalho de renovação de solos, ver como que numa área fechada como essa, a serrapilheira que cai no chão finalmente se recupera e ajuda o solo a se manter vivo. E um dos trabalhos que nós fizemos com Thaís e Paulo, que estão aqui conosco hoje, que é um evento importante, porque faz mais de 2 anos que não vieram, foi justamente conseguir realizar esse livro fantástico que é a Fauna Ilustrada da Fazenda Tamanduá. Então, nesse livro, você tem, finalmente, um inventário total de todos os bichos que se encontram aqui. E para poder preservar, se precisa conhecer, e eles foram a pedra fundamental desse trabalho de conhecimento que hoje nos trouxe uma parceria com o IBAMA. Os CETAS aqui da Paraíba vêm soltar animais aqui na fazenda, e nós temos também uma parceria com a Polícia Militar Ambiental, que vem soltar aqui na fazenda todos os animais apreendidos, a partir do momento que consta nesse livro. Então, esse é realmente uma coisa muito importante. Então, vamos começar por Thaís, que vai contar, porque ela fez um trabalho bem diferente dos demais, que ela fez um trabalho sobre morcegos, que é uma coisa que ninguém pensa, ninguém acha que morcego é algo interessante. Isso. E foi realmente uma coisa que eu descobri graças a ela, uma coisa apaixonadora, não somente por causa dela, mas também por causa de poder realmente conhecer mamíferos que eu você nem vê. Nem noção que tinha aqui. Nem noção que tinha. Então, como que ocorreu isso? Por que a Fazenda Tamanduá? E no final das contas, quanto tempo levou esse trabalho? Eu acho, Pierre, que levou em torno de 3 anos. A gente fez aqui uma coleta da fauna, de um modo geral, de maneira mensal. Então, assim, tivemos uma oportunidade única, né, que Pierre proporcionou, de fazer esse inventário que é considerado de médio prazo e com uma constância muito significativa, que é de uma vez por mês a gente tendo essa vivência, vendo a fazenda se transformar, experimentar essa sazonalidade, né, entre as fases secas e chuvosas. E a gente conseguiu fazer uma coleta, né? Com os morcegos é um pouco complicado convencer as pessoas de que os morcegos são importantes, porque
você raramente tem a oportunidade, a população tem a oportunidade de enxergar o morcego, de ver aquele indivíduo. E os morcegos não é por acaso que são usados como modelos, porque eles possuem uma diversidade morfológica muito grande e eles possuem uma diversidade de hábitos alimentares muito grande. Então, a partir disso, como eles evoluíram dessa maneira tão explosiva, eles são utilizados fortemente como modelos, porque a partir do comportamento deles na natureza, a gente consegue ver as funções da própria natureza. Então, assim, como o Pierre nos deu a oportunidade de chegar numa área extremamente bem preservada de Caatinga, a gente conseguiu fazer um levantamento para saber quanto, mais ou menos, de representatividade tínhamos aqui das espécies já esperadas da Caatinga. Os morcegos também têm uma particularidade, assim, entre os animais a gente usa muito o endemismo, que é aquela particularidade, né? Um indivíduo que pertence somente àquele bioma, somente àquela região. E quando você chega num lugar e você finalmente consegue encontrar morcegos que são típicos daquele bioma ou daquela região, isso quer dizer, finalmente, que a área dá condições para que esses morcegos e esses animais consigam subsistir neste ambiente. Então, foi muito importante para a gente. Com a coleta dos morcegos, assim como com as das aves, a gente consegue colocar redes, é um dos métodos, não é? E aí, por fim, a gente consegue pegar esses animais, mostrar para quem nunca viu. Aqui na fazenda a gente faz esse trabalho muito bonito, né, de envolver os funcionários e moradores da fazenda. E assim conseguimos levantar 27 espécies de morcegos. E assim, acho que de aproximadamente 200 espécies que ocorrem no Brasil, 182, esse número vai variando porque vamos fazendo levantamento e descobrindo. 90 espécies, mais ou menos, são esperadas para Caatinga, e dessas 90 espécies, achamos aqui 27, que equivale mais ou menos a 30% do esperado para o bioma. E se a gente levar em consideração que utilizamos um método muito seletivo, que é a rede de neblina, que pega mais ou menos os bichos que voam numa faixa de até 3 metros de altura, mesmo assim, tivemos um saldo muito positivo de morcegos que comem insetos e geralmente voam mais alto. Mas como aqui temos esse ambiente muito rico, que também conta com vários açudes e uma oferta muito grande de alimento para todos os grupos, os frugívoros, os insetívoros, acabamos embarcando, conseguindo amostrar todas as guildas, então, desde morcegos vampiros, que ficam em ambientes cavernícolas, que são fundamentais no ambiente equilibrado. São meio que, né? O pessoal, morcego vampiro tem medo, transmite raiva, mas eles são fundamentais no ambiente equilibrado. Temos os morcegos frugívoros, pegamos muitos lá na manga, né? E como os morcegos acabam, né, Pierre, servindo como parceiros, até dos produtores, as pessoas não imaginam isso, mas eles são importantes polinizadores, dispersores de semente, eliminadores de praga, comendo grandes quantidades de inseto, né, a cada noite. Então, é de uma importância fundamental conhecer as espécies e saber que aqui na fazenda a gente encontrou esses 30% de significativos, não é? Uma das coisas também, o morcego tem a famosa imagem do vampiro que você citou. E, finalmente, vampiro, claro que já achamos que faz parte da biodiversidade, faz parte daqui. Mas aí deu para também mostrar quantidade de outros morcegos que existem, que estão trazendo um papel também de suma importância. E finalmente o morcego é um animal, está lá, mas no fundo, os estragos do morcego são pequenininhos. E uma das coisas que nós tivemos a oportunidade de fazer com vocês é justamente o levantamento dos morcegos para saberem se realmente eram vetores de raiva. Isso. Então, foi feito na medida do possível várias vezes por ano. Sim. E nenhum caso de raiva foi encontrado nos morcegos da fazenda. Isso. Chegamos à conclusão até que a população de morcegos da fazenda não possui vírus, né, rábico na Tá vendo? Santa fazenda. Muito obrigado, então. Então, vamos ver com o Paulo agora. Paulo pegou, obviamente, o mais pesado, que é realmente porque a quantidade de aves que ele vai revelar é obviamente muito importante e dá para ouvir aí, então você não pode hoje andar na fazenda sem ouvir aves de todos os tipos, sem encontrar aves de todos os tipos.
E esse é também um sinal da vida incrível desse sertão, dessa caatinga. Com certeza. E aí o Paulo, que é especialista da vida das aves, vai contar um pouquinho dessa experiência que ele fez aqui na fazenda e podendo comparar também com outros biomas, Isso. outros ambientes, contar um pouquinho a experiência dele aqui na fazenda. Isso. O trabalho com aves aqui na fazenda, ele começou já bem antes, né? Lá em 99, eu acho. Com a professora Raquel, o professor Wallace, que hoje são professores, né, na unidade acadêmica de Garanhuns, pertencente ao UFRPE, e eles fizeram o primeiro inventário aqui na Fazenda Tamanduá. Nós retomamos isso em 2010, no final de 2010 e 2011 também, né? E depois, massivamente, né? O levantamento aconteceu mensalmente por 3 anos, que resultou no livro que tem mais de 300 espécies de animais aqui na fazenda, animais silvestres, né? Aqui na Fazenda Tamanduá. De aves, a gente tem uma lista com mais de 180 espécies, né? Então você tem aí 510 relatadas para o bioma Caatinga, e aqui na Tamanduá nós temos mais de 180 espécies de aves. Então, bastante significativo de espécies de aves que ocorrem aqui na fazenda, né? Agora, a RPPN, finalmente, qual é o papel da RPPN na vida dessas aves, na vida desses morcegos? Vamos dizer, o que representa a RPPN numa fazenda dessa? Lembrando que a Fazenda Tamanduá está com 3.000 hectares, desses 3.000 hectares, mais ou menos 50% somente são explorados, com pastagem melhorada, com mangueiras, a vida, obviamente, também, tudo isso polinizado pelas abelhas. Qual é o papel, finalmente, de uma RPPN na vida de um bioma como o nosso? Como o próprio nome, né? A RPPN é uma sigla, como você já foi mencionado aqui, né? Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, o proprietário da fazenda, ele tem por interesse próprio destinar uma área como área de reserva. Então, a RPPN é um tipo de unidade de conservação, né? Então, criada a partir do interesse do dono da fazenda, e aí ele destina parte da sua terra onde ele vai garantir, né, que nada de exploração aconteça nessa área. E aí, sendo uma área, não é, que não vai ter mais exploração antrópica, né, não vai ter mais caça, não vai ter mais corte de madeira, Corte seletivo. Você garante, não é, para que aquela fauna associada a esses ambientes, que aquele lugar ali é um lugar de refúgio. Refúgio, alimentação, procriação, descanso. Exato. Né? Então, assim, é um abrigo, é um ponto de refúgio. Você vai garantir para aquelas populações de fauna, dentro dessas mais de 300 espécies registradas aqui na Tamanduá, você garante um local para que elas vivam. Né? E, assim, principalmente se tratando dos morcegos e das aves que têm uma capacidade de locomoção maior, uma RPPN como essa, ela acaba sendo uma rota de voo, uma rota de passagem, uma rota de segurança, onde ela vai poder parar, se alimentar e procriar. E assim, isso faz parte, começou com o Pierre, né? Seria ótimo se outros proprietários rurais criassem as suas RPPNs, porque a gente consegue manter assim a saúde dessa biodiversidade, a qualidade, a variabilidade genética, porque às vezes você tem uma área de uma produção rural intensa, então os animais como mamíferos terrestres, por exemplo, que têm uma área de uso muito menor, acabam ficando restritos a essas pequenas ilhas de mata. Aqui na fazenda isso não ocorre, porque como o Pierre mesmo falou, uma porcentagem muito pequena é utilizada na produção. Além dos corredores que foram mantidos, propositadamente, né? Além dos corredores, áreas de mata, né? Exatamente. Então, assim, a RPPN tem uma função fundamental nessa manutenção desses animais, sabe? No fluxo desses animais por toda a fazenda. E dos processos ecológicos que eles oferecem, exatamente. Então, só lembrando, além então dos morcegos, além das aves, no livro temos o que mais? Temos os répteis, né? Que são
Serpentes. lagartos, anuros, isso aqui são sapos, né? Traduzindo, É. sapos, Rã. serpentes, rãs, lagartos, Tartarugas, né? Os cágados. toda essa fauna que chamamos da herpetologia, né? Que estuda esses seres. Temos também os mamíferos de médio e pequeno porte, Exato. Ratos, cuícas. ratos, cuícas, gatos, Gatos selvagens. os gatos aí. selvagens, o cachorro do mato. Então, temos Veado. realmente veado, tatus, toda essa que a gente chama de fofobio, né? Os mamíferos terrestres têm essa capacidade que os morcegos ainda não conseguiram atingir, mas que ainda bem que os mamíferos terrestres fazem esse papel, que são muito carismáticos. E é isso, é a fauna ilustrada dos vertebrados silvestres da Fazenda Tamanduá. Tem uma sorte enorme de animais aqui que vale a pena serem vistos.